Olá, desejo a você neste dia que a paz do Senhor seja contigo. E hoje o tema do nosso devocional está falando sobre plena intimidade. Lá no livro de Salmos 139, verso 13 e 14, diz assim: Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. A busca por autoconhecimento e pela razão individual de cada um estar aqui na Terra tem sido alvo de interesse há muitos séculos. Muitas pessoas procuram um livro antigo ou viajam a partes distantes do mundo em busca de si mesmas. Um simples olhar no espelho, porém, pode dar a resposta. Procure dentro de você. É no interior do homem que habita a verdade. E a verdade é que em seu interior existe o DNA de Deus. Mas isso não é mérito nosso ou algo que nos torna superiores. Na verdade, é a graça do Senhor que, mediante a ressurreição de Jesus, nos permite ser portadores de tamanho presente, pois somos falhos e propensos ao erro desde a nossa concepção. Muitas vezes queremos resoluções fáceis e fórmulas rápidas. É preciso entender que, enquanto você fugir dos processos, não será a sua melhor versão, nem desfrutará do melhor de Deus para a sua vida. Se você quer realmente resolver todas as questões, é só buscar no seu interior. Você é morada do Espírito Santo e somente nele encontrará tudo o que realmente precisa. Você não precisa viajar para longe ou estudar conhecimentos secretos para encontrá-lo. O Senhor habita em você e Ele o chama de dentro para fora para você abandonar tudo o que impede de ser morada dele. Assim, de fato, você poderá se deixar habitar pelo Altíssimo. Até eu ter um encontro com Deus Pai, estava aprisionado dentro das próprias circunstâncias, mas uma decisão mudou a minha realidade. Uma decisão me permitiu sair do vitimismo e ser protagonista da minha história. Você também pode, basta olhar dentro dos seus próprios olhos, reconhecendo que você é o Filho de Deus. Hoje está falando sobre intimidade. E o que é intimidade de acordo com a Bíblia? A intimidade, eu coloco assim, intimidade com Deus é poder estar perto dele, é permanecer perto, permitir, que ele também habite em nós e estar à vontade com a sua presença. Isso é ter intimidade com o Senhor. Em João, no capítulo 15, está falando sobre Jesus e a videira verdadeira, que Jesus é a videira verdadeira. Então, aqui no livro de João, no capítulo 15, fala várias vezes sobre a intimidade. Uma palavra que chamou muita atenção é o que fala sobre permanecer. É citada várias vezes nesta passagem. Então aqui diz assim, ó, eu vou ler um pedaço do versículo 6, do capítulo 15, versículo 6, que diz assim, ó: Se alguém não permanece em mim, é lançado, se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo. Então, se você não permanece com o Senhor, eu entendo que você não tem intimidade com Deus. Mas
anterior, nos versículos anteriores, fala assim, ó, no 4, diz: permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar frutos sobre si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneceis em mim. Então a gente não pode dar frutos se nós não estamos firmes no Senhor. Aqui fala que Jesus, ele é a videira. Se ele é a videira, nós somos os ramos. E se nós somos os ramos, a gente também tem que frutificar. Se nós somos os ramos do Senhor, é sinal de que nós temos intimidade com o Senhor. Então, nós temos que ter essa plena intimidade com Cristo, porque é assim que o Senhor deseja que nós sejamos íntimos do Senhor, porque aquele que conseguir ter intimidade com Deus, pode ser que tenha um divisor de águas na vida dessas pessoas, ou de nós, dizemos assim, que decidimos segui-los, porque se a gente decide seguir e ter essa intimidade com Cristo, a gente não vai ter tantas frustrações. Não vou dizer que a gente não passa por tribulações, a gente passa sim, porque a própria palavra fala que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor Jesus, ele venceu o mundo por mim e por você. Então, se é pra gente ter bom ânimo, o Senhor quer que nós também tenhamos a intimidade. Então, por isso que eu digo que é um divisor de águas, porque a gente vai conseguir passar por todas as frustrações, por qualquer desespero, por qualquer situação que eu e você possamos estar passando na vida. Então, a gente não deve deixar de experimentar e de viver essa existência, né? Da vida com o Senhor, da gente fazer parte deste cotidiano dele, porque aí surgem, né, sentimentos de propósitos e de calmaria quando a gente está no Senhor, quando a gente tem essa intimidade com o Senhor. Então os nossos comportamentos, eles mudam e mudam para melhor. E como a gente pode ter um relacionamento íntimo com Deus? E o melhor momento é a gente desenvolver a nossa comunhão com Deus, né? Na primeira hora do nosso dia. Eu falo aqui muitas das vezes, né, que a gente, ao acordar, a gente deve falar com o Senhor, entregar o nosso dia ao Senhor. No livro nos Salmos, diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Está lá no livro de Salmos 5, verso 3. Então o salmista, ele se colocava em oração pela manhã para o Senhor e descansava, esperando para que o Senhor provesse o dia dele. E isso é ter intimidade plena com o Senhor. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, que tenhamos essa intimidade com o Senhor para que as nossas vidas venham ter um caminho conduzido da melhor forma possível. Então essa intimidade do Senhor é para aqueles que temem a Ele, né? Salmos também fala isso. E Abraão, ele tinha intimidade com Deus, tanto é que ele era chamado de amigo. E a gente só pode ter intimidade com alguém se a gente conhece. A gente não é íntimo de quem nós não conhecemos. Eu não posso ser íntimo de uma pessoa que eu cruzei na rua agora há pouco. Então não tem como a gente, ou uma pessoa que eu nunca vi na vida. Isso não tem uma lógica, né? Como você vai sair falando para essa pessoa sobre sua vida, né? Contando os seus melhores ou piores momentos. Não, a gente só é íntimo de quem nós conhecemos.
E ser íntimo é ser livre diante da pessoa a qual nós conhecemos, e a gente pode falar sem medo e sem constrangimento, porque essa pessoa é amigo, essa pessoa é uma amiga. Então, é essa intimidade que o Senhor quer que nós tenhamos. A frase do dia ainda diz assim: o reino de Deus é estabelecido por meio da intimidade. A palavra-chave é entrega. E a leitura bíblica está no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Amém? Esse é o nosso devocional de hoje. Espero que você possa ter essa intimidade plena com o Senhor. Que você, a partir de hoje, se você ainda não começou a buscar por esta intimidade, que você corra o quanto antes. Que você se coloque à disposição do Senhor, que você coloque para o Senhor todas as suas petições, tudo que você precisa, fala para Ele, Ele está disposto a te ouvir. Imagina, fico imaginando milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas falando aos ouvidos do Senhor, e Ele ouve a todos, porque Ele ama a todos. Então, tenha essa intimidade plena com o Senhor. Lembre-se que você foi criado por Ele. É por isso que você está aqui. É permissão do Senhor que você esteja aqui. É permissão do Senhor que você esteja escutando este devocional. Porque, como lemos no texto base, que o Senhor, foi o Senhor, Deus, que nos criou no seu ser. Tu criaste no íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Então, foi o Senhor que te criou. Foi Ele que permitiu que você fosse formado no ventre da sua mãe. Então, se Ele permitiu, é porque Ele é seu amigo. Ele quer ter intimidade contigo. Mas, para isso, basta você também querer ter esta intimidade com o Senhor. Porque o Senhor, Ele não invade a casa de ninguém, não invade a vida de ninguém sem que alguém permita. Tenha um dia abençoado, que o Senhor Jesus te conduza na melhor maneira possível, que o Espírito Santo venha falar com você de uma forma tremenda para que você tenha essa intimidade com o nosso Criador. Amém? Fique na paz do Senhor. Um beijo no coração de vocês e até amanhã no próximo devocional.